E eu acho que o que basta é comunicar para a equipe, da forma como eu estou dizendo aqui para vocês. Nesse momento, o programa é por convite. O programa é por convite. O que vai fazer com que a pessoa seja ou não convidada? Essa avaliação da performance dela, sim, de tempo de casa, mas não com tempo de casa mínimo. Sim. Né? Uma avaliação do engajamento, da importância dela, da relevância dela para o negócio, que aí a gente falou, né? Quem é crucial aqui, que se saísse, teria um impacto, né, muito, muito significativo para esse negócio. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, é o podcast mais antigo sobre empreendedorismo, gestão e negócios do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado está a Érica Martins do @Leituras de Negócio. Também mandar um grande abraço para o Vinícius, que é aumentando o PIB do Brasil, não pôde estar conosco aqui. Né? E aqui no Café, a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar negócios, empreender com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir, né, o Café no @café_empreendedor. E o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E para todo esse serviço aqui, é lógico que nós sempre falamos em nome dos nossos parceiros, a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. E também falamos para a VG. A VG existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. Por isso, ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Segue no @VG Resultados no Instagram. E também, é claro, café gravado aí diretamente do Espaço Núcleo. Então aproveita para seguir a turma aí no @coworking.núcleo. Fala, dona Érica, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha na sua plataforma de preferência, no seu horário de preferência, com todas as preferências respeitadas. Estamos aqui, enquanto a gente grava, acho que nesse momento dá para ver a Lua, né, na transmissão da NASA, que está acontecendo ao vivo, acho que era por volta das 14 horas, que olha aí, ia chegar perto da Lua e coisa e tal, né? Então, momento simbólico. o mundo acontecendo, depois de um feriadão, né, inclusive, viemos de um feriadão de Páscoa. Muito que bem. Vamos puxar o nosso bate-papo, então? Vamos lá. Dá um abraço pro Vinícius, não pôde estar conosco aqui, né? Tá aumentando o PIB do Brasil. Um grande abraço, Vinícius, sempre faz falta, né, na sua ausência aqui, suas comentários, suas perguntas, sua presença. Sua ilustre presença. Sua ilustre presença. Não deixa nenhum convidado passar ileso. Pergunta. É verdade. Verdade. Bueno, gurizada, então vamos puxar o nosso bate-papo, que é o seguinte: partnership na perspectiva do colaborador. E para falar sobre esse tema, nós chamamos diretaço aí os nossos poderosos. Muito bem, gurizada, sejam bem-vindos aí ao Café Empreendedor. É uma honra receber aqui a Carolina, já pela terceira vez conosco, é isso? Terceira vez pode pedir música. Pode pedir música, né? Que barbaridade, vem passeando já para 11 anos de Café Empreendedor, agora em maio. Então, nós estamos aqui então com a Carolina Brum e com o Alexandre vulgo Xandeco, eles que são da Casarão Imóveis. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos se apresentar brevemente quem são. Começar com a Carol. Obrigada, um prazer estar aqui pela terceira vez. Já me sinto em casa. Então, bom, gente, eu sou Carolina Brum, sou publicitária de formação, designer. Uhum. Hoje psicóloga organizacional, então fiz um MBA, fiz uma transição de carreira. Estou no mercado imobiliário há 13 anos, na Casarão Imóveis, empresa sobre a qual a gente vai falar bastante aqui nesse episódio. E é isso, a minha trajetória, eu muitas vezes me apresentei como, olha, eu não sou empreendedora. Uhum. E aí tô aqui pela terceira vez no Café Empreendedor e já revi essa visão sobre mim. Eu vejo que sim, eu sou empreendedora, só que eu escolhi empreender de uma outra forma. Escolhi empreender dentro de uma estrutura. E acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre essa característica e sobre como eu fui construindo aí a minha carreira e aceitando os desafios, topando os desafios dentro das empresas por onde passei, especificamente na Casarão Imóveis. Maravilha.
Legal. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Muito legal estar com vocês aqui. Eu, ao contrário da Carol, eu tenho uma carreira já de 30 anos na Casarão, né? Estou lá há muitos anos, passei por vários cargos, por vários momentos da empresa. E hoje eu desempenho uma função de novos negócios. A minha formação acadêmica, eu sou engenheiro agrônomo. Ao longo do tempo, fiz várias especializações do mercado imobiliário. E aí vamos falando um pouquinho aqui, vou me soltando um pouquinho e aí vou falando com vocês aqui. Maravilha, Érica, tu abre para Tá nós liberado aí de o... chamar Xandeco. Por favor, isso é importante também. Ninguém conhece o Alexandre Só. Só tá tudo certo. Vamos lá. Dá um contexto para nós aqui do que é o partnership, nosso querido ouvinte. Então, primeira coisa, né? Recuperem, porque tem um episódio sobre Exatamente. isso. A gente já gravou com uma outra empresa local aqui que desenvolve há um bom tempo essas práticas. E quando a gente ficou sabendo, né, agora desse novo movimento da Casarão, a gente achou super oportuno fazer essa conversa e falar do ponto de vista do colaborador, né? Que passa, então, a ter parte nesse negócio, que passa a viver uma experiência diferente daquela que originalmente foi, enfim, levou as pessoas, né, a estar nos lugares. Então, acho que vamos jogar a bola para o lado de lá da mesa e vamos pedir para cada um deles contar, né, além da sua trajetória na Casarão, como é que receberam, como é que chegaram, né, a esse convite, então, de estar sendo mais do que colaboradores e passarem a ser, de alguma forma, sócios do negócio, né? Tomarem parte, né? Dentro de uma estrutura que a gente fez um programa recentemente, né? Foi ao ar recentemente, ainda em 2026, um programa com o João Pedro, que é o CEO da Casarão, e falamos sobre essa questão de ele estar à frente de um negócio que é da sua família, na posição de CEO. E neste programa, que a gente também sugere que recuperem, a gente explica um pouco o que é a Casarão, porque quando quem nos escuta de fora de Pelotas, né, ouve falar sobre empresas daqui, a gente sempre faz questão de contextualizar. Olha, a Casarão é uma empresa referência no ramo imobiliário, que atua em outras áreas e tudo mais. Então, ouçam esse episódio também, bem recente, do João Pedro, que dá para ter um pouco mais sobre o que é esse lugar, essa máquina, né, que o pessoal vai falar agora aqui, que não é uma empresa nem nova e nem pequena, né? Na sua história, na sua entrega e por aí vai. Mas vamos jogar a bola pro lado de lá da mesa, né? Como é que chegou na vida de cada um de vocês, então, esse assunto, né? Partnership e a oportunidade, né? De estar compondo a empresa que vocês até então trabalhavam. Eu acho que eu posso trazer primeiro, Carol, porque o engraçado é que teve 2 momentos da história da Casarão, nesses meus 30 anos, onde eu tive a intenção e coloquei isso aos proprietários da empresa, que eu tinha intenção de participar como sócio. E isso não teve oportunidade, e a vida seguiu e as coisas foram acontecendo. Com a chegada do João, que conversou aqui com vocês, que mudou muito a nossa empresa. Eu digo que a nossa empresa ela é muito... Ela é antes e depois do João Pedro. E então, com a chegada do João, essas coisas elas foram se clareando, as oportunidades foram acontecendo. E o engraçado é que eu já não esperava mais, eu já estou no momento da minha carreira, fazendo quase 30 anos. Confesso para vocês que eu não esperava que esse momento chegasse mais. 30 anos neste lugar ou 30 anos de carreira? 30 anos neste lugar. Eu só trabalhei na Casarão Imóveis a minha vida inteira. Então, passado esses períodos, na qual não tive o êxito em me tornar sócio, me pegou esse ano assim me deixou muito feliz, porque é um reconhecimento, né? É um reconhecimento por algo que eu faço diariamente e, como eu disse quando eles me fizeram o convite, eu digo, nós só vamos efetivar algo que eu já faço. Eu já me considerava dono da empresa. Eu trabalho, eu atuo como um dono. Uhum. E eu acho que isso é o que fez, talvez eles enxergarem um pouco mais, obviamente, com a chegada do João, que trouxe uma série de clarezas da nossa cultura, do que nós precisávamos para ir para frente, né? Tem uma frase que a Carol diz que eu gosto muito, que nos trouxe até aqui, talvez não seja o que vai nos levar para frente. Mas serviu bastante para nos solidificar e nos preparar esse terreno. Então, eu acho isso, que para mim foi algo muito, muito especial. Teve um momento tal que eu não esperava. Foi numa manhã de sexta-feira, onde estavam os proprietários, o João e a Carol, e eles fizeram esse convite que me deixou muito, muito lisonjeado e feliz. Acho que tem algo que eu posso, antes de falar da minha própria experiência, mas contribuir um pouquinho com o contexto. Porque quando a gente pensa na Casarão, é uma empresa de 52 anos,
É uma empresa, assim como a grande maioria, o Leandro atua bastante com o mercado imobiliário também, a grande maioria das empresas do mercado imobiliário são empresas de origem familiar. E elas vão crescendo assim, dentro de casa, com uma grande mistura. E então, com a família ali trabalhando junto, e com os perrengues e as vantagens que isso apresenta. E a história da Casarão, ela não é diferente, ela teve essa origem. Ao longo desses 52 anos, desde lá a fundação, com o Dr. Sérgio Neves e a Dona Maria Alice Neves, e os filhos, depois filhos que entraram e ficaram durante décadas na empresa, com seus papéis, filhos que saíram da sociedade. E mais recentemente, ali em 2021, a gente tem o Kiko, né, o Luiz Otávio Neves e o Sérgio Antônio Neves, então como os únicos herdeiros e os únicos proprietários a seguirem na empresa, né? Isso tudo vai passando por é uma história que ela interfere nesse processo do partnership. A gente tem muitas diferenças aí. Quando passa de uma geração para outra, isso muda a cultura da empresa. A cultura da empresa está muito vinculada àquela alta liderança. Então, do Dr. Sérgio para o Kiko, para o João, a gente tem grandes mudanças, né? Na forma de enxergar essa empresa. E o Xandeco, ele é o braço direito e é uma figura que se desenvolveu muito na gestão associado ao Kiko, associado a essa segunda geração. E ele tem o mérito de ter conseguido fazer muito bem essa virada para a terceira geração e manter a relevância dele na empresa ao lado do João, não sem dificuldades, né? Que não é uma coisa muito fácil, né? Chegar um jovem e te colocar uma série de coisas e fazer mudanças e mudanças importantes na empresa. Mas o mais importante, eu acho, foi a transformação que o João, juntamente com a Carol, conseguiram fazer com a minha carreira. Eles fizeram eu despertar para algumas coisas que eu estava ali, acomodado na minha carreira, tranquilo, com alguns êxitos, mas eu tive que me reinventar, e me reinventei muito. E hoje eu sou um fiador dessa cultura, desse jeito que a nossa empresa está hoje, né? Eu estou muito feliz, e essa questão de me tornar sócio agora me deixa ainda com desafios muito maiores. Esse olhar da empresa para... Eu tenho uma pessoa que ela é essencial aqui nesse negócio. Ela tem uma relevância. Talvez ela não esteja como acabou sendo a questão do Xandeco. Ele estava num papel ali que a gente enxergava, eu, o João, em conversas, e ao longo do tempo, fomos entendendo que ele não estava no melhor papel para as potencialidades dele. Uhum. Ele era gerente geral. Bom, gerente geral é um cargo muito amplo. E o Xandeco tem uma capacidade comercial e de relacionamento que era uma lacuna nossa. Então, ele se colocou aberto a esse tipo de mudança, né? A rever, a fazer um Cresci, a se tornar corretor. E com isso, ir se experimentando. E aí, quando eu falo que ser intraempreendedor, que é fazer isso dentro de paredes muito seguras para ele. Em que outro lugar seria... ele poderia ter essa ousadia de, depois de 25 anos de carreira, não, então vou largar esse cargo que é um cargo de status, vou fazer um Cresci, vou entrar numa outra área onde eu vou aprender, onde eu vou me experimentar. E a empresa, então, assim, da parte dele uma abertura para isso, e da parte da empresa de olhar a potencialidade e dizer... Tu é importante pra gente e tu pode ser ainda mais importante nesse papel aqui. Quem sabe tu te desenvolve, né, nesse caminho. Algo que não é muito fácil, né? Eu tenho 53 anos e tu imagina, tu gerenciava 100, 120 pessoas e de um determinado momento para cá eu não gerencio ninguém. Eu me reporto ao João e tenho os meus pares gerentes, mas eu não tenho mais equipe. Na realidade, hoje o que eu faço é trazer novas receitas para o Casarão, tanto na parte de condomínios, vendas e locações. Eu me tornei corretor há 4 anos atrás, porque originariamente a nossa empresa é uma empresa que ela é muito conhecida e é a maior em matéria de locações, né? Então a minha formação toda foi na área de aluguéis. Sim, então isso tudo eu tive que me reinventar, né? A questão de vendas e condomínios, né? Mas são coisas que me deixam muito motivados. Eu continuo extremamente motivado para melhores resultados na Casarão.
Acho que chegou num ponto que vale a pena a gente parar e olhar com um pouquinho mais de profundidade, vamos dizer assim, né? Quando se pensa, e essa conversa é muito mais pacificada em startups, em empresas mais ligadas à tecnologia, onde no início é tudo um código, um computador, 3 pessoas e um sonho. E para que as pessoas possam aderir ao sonho, né, o partnership vinha ali como uma grande sacada, né? Bom, faz isso aqui crescer, que uma parte vai ser tua, não posso te pagar agora, mas vamos fazer um salto de fé aqui nesse troço juntos. Saldo de fé. Mas né? Não deixa de ser. Vou te dar uma fatia desse bolo que ainda é um Não bolo. existe. É um bolo sonho. É um bolo um pouquinho imaginário ainda. Eu mas tô vai indo acontecer. comprar os ingredientes, mas vai ser um troço trimassa e tu vai ter um bolo pra fazer tua festa de aniversário. É um salto de fé, né? Vamos falar sério. Mas aí tá, se a gente vai olhar da perspectiva das pessoas, que é o que a gente quer conversar hoje aqui, uma das discussões que se faz em torno disso é que a possibilidade de ser dono de fato de direito traria motivação, né? Uma das discussões em torno disso é a gente pensar sobre, bom, se esta pessoa pode sentar à mesa da decisão, pode abraçar junto os BOs de ser um CPF associado ao CNPJ e por aí vai, teoricamente ela vai estar em um outro lugar em termos de identificação, de carreira, de projeções e tudo mais, que vai ser mais atrativo, mais desejável, vai trazer mais realização, né? E isso, às vezes, nessa discussão, isso atende um modelo que a gente tem visto muito cair por terra hoje em dia, e a Carol, que trabalha diretamente com gestão de pessoas, né, deve estar acompanhando discussões e vendo no dia a dia, que é o que, por exemplo, as novas gerações querem no trabalho. As pessoas que estão ingressando agora no mercado, muitas delas não querem ser nenhum tipo de coordenador que seja, né? Posições de liderança bem mais pontuais, muitas vezes, não é bem o que essas pessoas estão buscando, e a gente tem visto hoje, assim, bom, as pessoas não comparecendo ao processo seletivo, não indo trabalhar porque, sei lá, meu pet está doente, é dia do meu aniversário, acordei indisposto, quero ficar no escuro. Uma série de coisas, né, que para nós aqui, acho que a gente compartilha né, de estar cronologicamente numa outra geração, ainda são chocantes. Então, bom, talvez essa ideia da motivação para esse formato, para essa estratégia de gestão, para essa composição de empresa, eu não sei se ela perdura no longo prazo, mas acho que para quem está vivendo hoje, ainda se fala disso, ainda se fala da possibilidade de compor, né, a participação societária como algo que pode proporcionar motivação para continuar, para inovar, para, enfim, se comprometer e por aí vai. Queria que você falasse um pouco da experiência pessoal de vocês em relação a como essa possibilidade conectou com coisas ligadas à motivação, né? Que por mais que a motivação seja um movimento muito interno, né, do que chega para mim e me dá, como se falava lá no início dos anos 2000, quando eu estava na faculdade, o motivo para a ação, que é a motivação, né? Por mais que, né, esteja ligado com algo interno, como é que isso pegou para vocês, né? Acredito que, ok, é fonte de motivação porque vocês toparam, né? Nós estamos aqui conversando com 2 pessoas que toparam, então, esse movimento, né? Então, se pudessem falar sobre isso em termos de carreira, né? Onde é que essa oportunidade encontra como motivação e como é que vocês costuram isso? Acho que é legal para quem está nos ouvindo e trabalha com pessoas e também né, em gestão de pessoas e também da mesma forma está pensando nas suas discussões sobre partnership, que com certeza muita gente chegou nesse episódio para isso, né? Mais um lugar que fez. Vamos ouvir o que o pessoal tem a dizer. Né? Eu tenho um projeto que eu lidero na Casarão que se chama Granaí, Indica Aqui Granaí. E eu faço um onboarding com todos os novos funcionários da empresa, com os novos colaboradores. E eu sempre trago para eles, eu faço uma apresentação, uma palestra, e eu trago para eles a minha história, né? E falo da questão que as coisas que eu noto muito hoje nos jovens é a rapidez das coisas, a rapidez com que querem os resultados, né? Então, eu conto um pouco da minha história e falo que essa questão da motivação tem que ser algo constante, né? Tem que ser quase que uma disciplina também para que eles tenham os resultados que eles buscam. E que as coisas não são do dia para a noite. Então, eu falo muito sobre isso, que a questão da motivação é importante. Principalmente no nosso negócio, que é um negócio que é de relacionamento. Nós vivemos de relacionamento. O nosso negócio é fazer a intermediação entre partes e muitas vezes solucionar problemas. Em vendas, talvez nem tanto, mas em aluguéis e condomínios, a gente passa resolvendo problemas também. Então, isso é importante. É importante que essa motivação tenha diariamente para resolver também esses problemas.
ser sócia, e eu acho que a gente não se apresentou bem, a gente não está acostumada. É a primeira vez que a gente vai se apresentar. Eu preciso acostumar. Sou Carolina Brum, sócia da Casarão Imóveis. Olha aí, Olha hein? só. É isso aí, Carol. A gente precisa... Vamos treinar mais um pouquinho. É a primeira vez que a gente fala sobre isso. Né? É a primeira vez que nós falamos sobre isso. Parênteses, estamos muito honrados É de verdade, ser um né, lugar onde vocês, né, Tão se contando essa história dispuseram aí. para compartilhar sobre essa nova fase. Né? Obrigada. Obrigada a você. Sempre foram um espaço de muito acolhimento para a gente ao longo de todo esse tempo. E partnership, eu entendo que, ainda mais passando por esse processo, como alguém convidada a ser sócia, mas também como responsável pela área de pessoas, eu vejo que tem muitas possibilidades. E eu entendo que a Casarão está fazendo, talvez, de uma forma um pouco diferente da convencional e da que vem rapidamente à mente das pessoas quando pensam em partnership. Por quê? Porque é uma empresa, consolidada, com patrimônio. Né? O bolo existe, está cheiroso, está servido. Né? E as fatias, inclusive, várias delas já foram divididas. Então, é diferente porque é uma empresa em que... E para as pessoas, para nós que estávamos lá e até esse momento, isso não era uma possibilidade. Isso não era... Nossa, sem ter o sobrenome da família, como que eu poderia almejar isso? Perfeito. Né? Isso não estava no horizonte. Agora, eu vejo que muda para as pessoas que vêm depois de nós, né? Isso muda completamente, porque nós não temos o sobrenome da família. Estão entrando agora 3 sócios, que somos nós 2 e o João. O João é da família. Estarmos nós entrando como sócios é muito representativo, porque demonstra justamente essa abertura de uma empresa familiar a profissionais, por mérito, né? Por reconhecimento ao trabalho desenvolvido nessa empresa e que, como o Xandeco disse, já são donos. O que a gente escutou nessa cerimônia assim, de convite foi: estamos somente reconhecendo algo que já é. Estamos formalizando algo que já é. E aí, nesse sentido, como carreira, eu me sinto realmente reconhecida. Eu me sinto... Acho, inclusive, que facilita com que as pessoas entendam o que eu faço na Casarão. Porque eu às vezes, me apresento gerente de gestão de pessoas. Tá, mas tu mora no Rio? Tu mora fora? Como é que funciona isso? Sim. Bom, é que a minha atuação, ela é muito mais estratégica. Ela é uma atuação que perpassa as outras áreas e que, talvez, gerente de gestão de pessoas é ali o meu cargo. Mas, justamente... O que acontece no dia a dia é uma influência muito grande no negócio. Então, isso é uma característica minha, uma característica do Xandeco, e eu entendo que é uma característica que ela é um requisito para quem quer se tornar sócio, para quem quer fazer parte de um programa de partnership, que tu precisa ter um olhar amplo. Independente da área em que tu atue, eu já atuei, eu comecei na Casarão atuando no marketing, e eu expandi as minhas discussões, as minhas interações. Hoje estou na área de pessoas. Mas o que eu falo, o que o Xandeco fala, é sobre negócio. A gente está olhando para o negócio. Então, nesse sentido, assim, o que chega para mim é que bom que as pessoas agora vão enxergar essa possibilidade de um crescimento, não como um degrau de carreira, porque o nosso programa é de partner, a ideia é que ele seja realmente um convite. Os sócios... tem bastante zelo, eles vão avaliar, além de performance, uma performance extraordinária, não tem um limitador de tempo de casa, mas eles vão ver, de acordo com os valores e com as vontades deles, de fazer esse convite a futuros sócios. Mas então eu entendo como um reconhecimento, assim, me tornou mais simples, mais fácil. Eu me sinto realmente, acho que eu já me sentia sócia dessa empresa e agora eu fico mais confiante de poder dizer isso. O que eu acho legal vai ser, nós vamos fazer vai ter um movimento na empresa onde vai ser anunciado, e o legal é que a minha história e a da Carol são histórias diferentes dentro da empresa. E isso vai motivar as diferentes pessoas que tem lá, porque tem pessoas que se identificam muito comigo, outras com a Carol. Então, eu acho que isso vai ser importante também. Vai deixar de ser sócio somente quem tinha o sobrenome Neves. Sim. E começará a entrar outras pessoas. Sabe que tem um negócio legal que vocês comentaram e tá pipocando na minha cabeça? A gente está falando do lado do colaborador que vira sócio, né? Mas, para que isso aconteça, a gente já ouviu várias histórias também de outras empresas que fazem esse mesmo movimento, mas não tinham talvez essa preocupação
com a questão da cultura, com a questão de processo de análise. Eu acho que para a empresa poder se dar o luxo de assumir uma estratégia nesse sentido é uma construção que ela leva alguns anos para tu realmente conseguir construir essa cultura, desenvolver, ter um momento também de abertura e conseguir ouvir do colaborador, entender se de fato é algo que faz sentido, porque daqui a pouco quem está nos ouvindo pensa assim, não, então acho que a solução agora é eu fazer esse processo aqui dentro da empresa, eu pego a pessoa A, B ou C, mas acho que é legal também a gente colocar que sempre isso é bom mais um CPF para Receita, né? Sempre é oportuno. As pessoas vão por várias vias. A gente está falando de vida real aqui. Não, mas é verdade. O que eu quero dizer e ouvindo de vocês, isso fica muito claro, toda essa preocupação de uma mistura de gestão de pessoas com a gestão do negócio e com um olhar de longo prazo, de sucessão, de ter outras pessoas que não só da família, porque, né, que nem um dos nossos convidados, que já nem me lembro quem falou, acho que foi o cara da Fruc até, que dentro da nossa família, né, tem que ter outras pessoas pensando ali, só apenas da família não se chega assim. Mas acho que isso é legal que vocês estão trazendo, né? Esse desenvolvimento para chegar lá. E aí, claro, do ponto de vista, que é o que a gente busca aqui com vocês, né? Essa sensação, assim, vocês trouxeram também essa questão dos dois serem intraempreendedores, né? De carregar esse DNA, de realmente fazer parte, de ter esse sentimento de dono, e, na sequência, ter esse reconhecimento, né? Acho que isso é legal da gente trazer, mas acho importante também a gente bater nesse ponto. A gente já tem um programa sobre isso, sobre contrato de vesting, que eu acho que também é super conectado com esse formato, mas de ter essa preocupação de olhar para a gestão, de olhar para a cultura do negócio, saber que existe um momento para fazer esse movimento, né? Existe também, falando com colaboradores, né? Falando com pessoas que estão aí no mercado de trabalho, que é esse olhar de eu estou dentro de uma empresa, eu estou atuando ali, que eu fomente a minha carreira, faça as minhas entregas, mas que eu também tenha outras atuações, que eu me posicione. E por quê? Porque isso não é importante só quando a gente está procurando emprego em outro lugar. Isso é importante para como a gente é visto dentro da empresa também. Então, tanto eu quanto o Xandeco, ao longo ele dos 30 e eu dos 13 anos de Casarão, a gente fez movimentos paralelos que eu tenho certeza que eles colaboraram para que a empresa, para que a alta gestão da empresa também nos visse como ativos importantes. Sim. E com alta empregabilidade. Né? Porque isso faz... olhando assim a Casarão, ela pensa, quem que eu quero que fique aqui? Quem que, se eu perdesse, seria impactante no negócio? É essa visão que a empresa vai ter, que faria que teria um impacto negativo. E para que a gente se torne essa pessoa com uma alta empregabilidade, para que a gente aumente o valor do nosso passe realmente. É isso, o Xandeco fez um trabalho de marca pessoal, eu dei palestras, dei aula, né? me qualifico, a gente expõe o que a gente faz, o que a gente estuda para além das paredes da Casarão, e isso nos torna atrativos no mercado e também para a empresa onde a gente está. Então, é uma reflexão assim que acho que combina muito com essa atuação de intraempreendedor. Não é porque eu estou dentro aqui de uma organização que eu vou deixar de investir e a gente ser protagonista da nossa carreira. Eu saber que a Casarão, sim, vai fazer um plano de desenvolvimento individual para mim, a área de pessoas, ajuda, né, a montar, e vai muitas vezes proporcionar cursos e eventos, mas que é uma responsabilidade minha, Carolina, aí, né, meu CPF, investir em mim, e me qualificar e buscar em paralelo fontes para que eu me mantenha relevante, para que eu me mantenha atualizada e assim, tanto para fora quanto para dentro dessas paredes. Essa mudança toda ocorreu muito com a chegada do João, né? O João que fez esse despertar em todos nós, né? De olharmos, ver o que a gente poderia melhorar, quais as coisas que poderíamos evoluir. Então, foi importante eu digo muito isso, é o momento da chegada do João para frente, e é o que tu falaste antes ali, prepara, né? Vê a cultura da empresa, faz com que todos tenham conhecimento disso, mostra, bota na mesa. Hoje a nossa empresa, todos os funcionários têm acesso às dashboards financeiros da empresa. Todos os colaboradores sabem quanto faturamos no mês,
quais as despesas, quais as receitas. Então, assim, o Casarão hoje é uma empresa que as pessoas estão e podem pensar nela para um futuro, né? Podem pensar nela como ter um plano de carreira. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, né? Você falou da parte de pessoas e para quem trabalha com serviços é o coração do negócio, mas para o setor imobiliário eu acho que é talvez ainda mais relevante, né? Porque, vamos lá, a gente tem experiência aqui com a N imobiliárias pelo Brasil e o ponto, né? O ponto-chave muitas vezes acaba sendo a parte de gestão de pessoas. E esse trabalho que o João tinha contado aqui, ele começou em 2019, se não me engano, né? Quando ele entrou para a empresa e foi desenvolver o trabalho, a gente está em 2026, quer dizer. E com essa geração que a Érica comentava, é muito mais complexo tu manter um trabalho de longo prazo, né? De um trabalho mais de olhar para um horizonte um pouco mais além. Mas se tu não faz esse trabalho de base, assim, fica muito complexo de tu realmente colocar a empresa para durar mais 50 anos, né? Então, esse trazer novos sócios, posicionamento, a questão da cultura, são pontos que a gente bate praticamente todo o episódio que a gente fala sobre cultura, sobre negócio, sobre processo. Mas são pontos que nos dão condições de escalar e, ao mesmo tempo, de perdurar no mercado, né? Talvez, trazendo aqui alguma coisa para colaborar. Eu, por exemplo, eu tenho mais de quase 30 anos que eu atendo as mesmas pessoas. Então, eu tenho pessoas no Casarão, eu tenho clientes. Só para vocês entenderem, meu cargo hoje chama Gerente de Novos Negócios. Eu trabalho em trazer receitas em vendas, aluguéis e condomínios, mas eu segui atendendo as 80 maiores carteiras de clientes do Casarão das locações, que são chamados clientes VIPs. E muitas dessas pessoas, alguns já faleceram, já estamos na segunda geração, e essas pessoas elas criaram um vínculo comigo, né? Então, talvez a importância agora, quando a gente for anunciar que eu virei sócio da empresa, para essas pessoas vai fortalecer mais ainda a nossa relação, né? Vai deixar ainda mais sólido aquilo que ao longo do tempo, e é o que eu falei para vocês no início, né? Essas pessoas já me enxergavam como alguém que, bom, eu sou dono do Casarão, eu trabalho... É o teu sobrenome. É o meu sobrenome, é isso aí. As pessoas brincam, tá aqui na minha testa, aqui na testa do Xandeco está escrito Casarão, e sempre foi assim. E então, eu acho que esse meu exemplo, o meu e da Carol, vai cada vez mais fortalecer os nossos outros colaboradores a enxergar um caminho dentro da empresa. Oh, com certeza, com certeza. E isso arrasta. Esse tipo de exemplo, de situação, ela coloca a sementinha em quem daqui a pouco está chegando hoje e a empresa, né, no mercado, na sociedade que a gente vive, precisa ter elementos para fazer com que a pessoa, pô, vale a pena eu ficar mais 1 ano, mais 2 anos, mais 5 anos aqui, apostar junto, né, olhando um crescimento na sequência. Porque eu trabalho com jovens, essa geração mais jovem, e tu falou da questão de desafio. Cara, a gente tem que estar sempre bolando um desafio diferente ali. É quase como uma gamificação do próprio trabalho. Assim, o tempo inteiro tu pensando assim, como é que eu vou tornar isso aqui um pouco mais... sei lá, para te dar mais vontade de fazer, parece, assim. Mas acho que esses elementos aí, eles vão construindo uma estratégia de longo prazo mesmo, né? Acho que invariavelmente a gente fala de algo que vem a somar com marca empregadora, né? Também pensando em termos macro, assim, do por que se adotam essas estratégias de gestão, por que se chega a um momento de, bom, vamos abrir um percentual e vamos começar a pensar, né, nesse formato de partnership. Na experiência do que vocês estão vivendo agora, acho que é legal que a gente pode pegar coisas em tempo real, né? Como é que está sendo organizado o anúncio para a equipe? Porque eu acho que uma coisa é as pessoas que foram identificadas, enfim, né? Como vocês diziam, que já, no caso, reconhecidas, né? Já estavam atuando como tal. A gente está pensando em fazer esse movimento, é com essas pessoas aqui. Acho que os primeiros, com certeza, existe um caminho mais pacificado de como é que chegaria, o que falaria. Mas eu acho que isso é uma coisa muito grande para compartilhar para os demais, né? Como é que está sendo essa construção agora de compartilhar para o resto da equipe? Como é que vai ser o passo a passo, digamos assim? O que tem mais ou menos estabelecido para que a equipe saiba que, olha só, estamos trabalhando num lugar que agora passa a fazer esse tipo de... usar esse tipo de estratégia, fazer esse tipo de movimento, né? Também despertar aquele desejo
de um dia posso ser eu, se eu quiser posso ser eu, que eu acho que tem, né, esse convite também para que as pessoas trabalhem em si mesmas, né, e façam um movimento de aderir mais, observar mais, entregar mais o que a empresa está buscando, né? Como é que está sendo essa construção para isso transbordar para o grupo todo, né? Conte um pouquinho aí, acho que está acontecendo em tempo real, quando esse episódio for para o ar já vai ter acontecido, né? Mas acho que é uma grande virada estratégica aí, que tem um trabalho de como transbordar para os demais, né? Isso é bastante desafiador, porque, como eu disse, a Casarão, ela está adotando esse modelo, ela está personalizando esse modelo. Por quê? Porque ela precisa respeitar o que é da sua essência e as vontades, e a gente ir conforme o ritmo e os limites dessa família, que é a origem dessa empresa. Então, a Casarão não está passando a um programa de partnership que eu vou dizer, olha, se tu fizeres isso, Sim. isso e isso, tu te torna sócio. Não. O que a gente vai fazer é justamente, a gente está faseando essa comunicação e estabelecendo rituais para que agora em maio, nós estamos gravando esse episódio em abril, antes do anúncio oficial, e em maio a gente vai aproveitar o Dia do Trabalho para justamente trazer palestras, trazer conteúdos e mostrar para o time as nossas trajetórias, para que as nossas trajetórias inspirem os comportamentos. Os comportamentos que, a partir de agora, podem conduzir a uma sociedade. Essa sociedade que, como eu disse, ela vai levar em conta alinhamento de valores, uma performance extraordinária, né? Nada impede que os sócios entendam que, daqui a pouco, a sociedade pode vir a ser um ativo para trazer um nome importante do mercado. Sim. Não existe... as regras, elas não tem não um regramento, assim... Elas não precisam, né? Eu acho que muitas vezes a gente se prende por isso. A gente se prende em não ter tudo pronto e dar uns limites muito rígidos para algo. E eu acho que o que basta é comunicar para a equipe, da forma como eu estou dizendo aqui para vocês. Nesse momento, o programa é por convite. O programa é por convite. O que vai fazer com que a pessoa seja ou não convidada? Essa avaliação da performance dela. Sim, de tempo de casa, mas não com tempo de casa mínimo. Sim. Né? Uma avaliação do engajamento, da importância dela, da relevância dela para o negócio, que aí a gente falou, né? Quem é crucial aqui, que se saísse, teria um impacto, né, muito, muito significativo para esse negócio. Esses todos são pontos. E a gente dizer para o time de uma forma transparente, a gente gosta de agir dessa forma, e desde o programa lá que eu participei durante a pandemia, a gente não sabia exatamente qual seria o nosso caminho, mas o que a gente costuma dizer para o time é: o nosso objetivo é esse, a gente vai avisando vocês, né? Até aqui sabemos dessa forma. Então, eu entendo que essa comunicação, ela vai acontecendo, a gente faseou agora o convite para a gente. Teremos em breve para as lideranças, depois para todo o time. Conforme a gente avisar, comunicar para as lideranças, talvez a gente receba perguntas e pontos que vão nos dar mais subsídios para a gente preparar ainda melhor essa narrativa para levar para o time como um todo. E a gente só vai conseguir realmente ir aparando conforme estiver no mundo, assim. E a gente vai entendendo. Não é um prato feito, né, Carol? Não. É algo que vai e volta, não tem problema de errar, realinhar a trajetória, não tem... E deixa eu perguntar para vocês, o que muda na prática, assim? A partir do momento que se consagrou todo esse movimento, o que muda para vocês, assim? Não só no trabalho, mas na cabeça mesmo, assim? Qual é o sentimento, a mudança, assim, principal? O que muda para mim é o reconhecimento, né? Eu me senti reconhecido pelos meus pares, pelos donos da empresa, mas no meu dia a dia, praticamente nada. Confesso que estou mais motivado, né? Tenho novos desafios aí, mas me considero assim, o reconhecimento para mim foi algo muito importante. Como a gente vem de um caminho de reconhecer aquilo que já era, eu já tinha uma participação muito ativa nas decisões. Sim. Já éramos muito consultados e participávamos, mas consolida isso. Sim.
organiza isso, esclarece. Como eu disse, para mim vai tornar muito mais fácil eu explicar o que eu faço na Casarão. Acho que fica muito mais claro, clara a minha posição, que realmente eu não atuo somente na área de pessoas. É uma atuação ampla que circula. E nesse sentido, assim, e claro, em termos de remuneração também tem impactos, né? Tem Sim. impactos financeiros. Então, reconhecimento, acho que essa consolidação, assim, de carreira mesmo pra gente, nos coloca num patamar diferente. No meu caso específico, eu trago mais uma situação que seria, talvez, pessoas que talvez não se aproximassem tanto da empresa, com o meu anúncio de sócio, isso possa agregar. Então, também acredito que tem algum movimento nesse sentido. Bem, uma pessoa de relacionamento, relações comerciais, né? Com certeza tá com isso em perspectiva. Só antes de a gente encaminhar para o final, né? Que agora na sequência tem quadros, tem mais perguntas, assim. A Carol estava falando que não está mais morando em Pelotas, né? De novo, para quem nos escuta, estamos falando de uma empresa, né, de origem familiar, sediada na cidade de Pelotas, que trabalha muito ainda com a coisa física, né? Conta um pouquinho, contextualiza um pouquinho para quem está nos ouvindo. Então, tu ocupa um cargo de liderança, não tem vinculação familiar com a empresa familiar, mora à distância e foi chamada para compor uma sociedade. E porque eu acho que quando tu conta sobre isso, tu também dá dicas para quem nos escuta, dá pistas de qual é o estágio de maturidade de gestão dessa empresa. Não é porque a gente fala ainda de empresas que estão patinando para formalizar trabalho remoto com produtividade. Né? Aqui a gente já está falando de uma vanguarda da vanguarda para as coisas que a gente discute aqui com negócios locais. Né? Uma empresa de origem familiar que já colocou cargos de liderança numa possibilidade de trabalhar de alguma forma remoto e quem está nessas posições também vem a compor. Então, conta um pouquinho. Acho que é legal para quem nos escuta, porque a gente está falando da mesma coisa. Embora, né, de contextos diferentes, a gente está falando disso, né, de a maturidade de gestão de um lugar que está fazendo essas práticas e está dando certo. Vamos resumir assim, né? Dando certo. Isso. Eu vou pegar pela perspectiva, falar de mim como colaboradora, porque e numa perspectiva de assim que as pessoas que estão assistindo, que elas se vejam como quem pode fazer isso acontecer, porque não foi a Casarão que tornou isso possível, que tornou o meu trabalho remoto possível. O que aconteceu? Eu fui trazendo as minhas necessidades, e isso começou antes da pandemia. Eu comecei a trabalhar remoto antes da pandemia, então antes de ter esse boom do trabalho remoto. Tudo por quê? Pela relevância. Então, a partir do momento que tu cria o teu espaço dentro daquela empresa e tu te torna essencial, tu mostra o valor do teu trabalho, a empresa não vai querer te perder por uma questão geográfica. Ela não vai querer te perder por algo que é contornável. Então, minha primeira mudança, minha primeira vez que eu passei a trabalhar com a Casarão de forma remota, essa conversa foi em 2015. Eu conversei, não era o João Pedro na liderança, era o Kiko, era o CEO. Eu conversei com o Kiko e com o Xandeco estava na posição dele de braço direito ali do Kiko. E eu disse, olha, eu tenho esse contexto pessoal em que eu possivelmente mude de cidade, então já vamos abrir um processo seletivo para a gente se preparar, porque em 2016 eu vou precisar ser substituída, provavelmente. Eles me disseram, não. O que a gente precisa fazer para que isso não seja necessário? E aí, nós nos acomodamos, né? Porque são ajustes. E ajustes que fizeram com que a empresa aprendesse, com que a empresa se desenvolvesse. Quando a gente chegou ali na pandemia, em que todo mundo precisou ir para casa, não era uma novidade. A gente já fazia reunião online. Então, a gente já estava habituado com isso. Hoje, aí pode ser pensado, mas é um privilégio, né? É de fato. Mas que a gente pense que essa adaptabilidade, que essa flexibilidade, ela depende muito de nós também. De como a gente leva e de como a gente ajuda a empresa a se organizar para comportar essas necessidades. E como a empresa também, e demonstrar para a empresa o quanto ela, como organização, vai crescer com isso. Culturalmente. Eu vejo que a Casarão hoje vai crescer muito culturalmente em ter esse modelo de partnership.
Porque a gente está aprendendo com isso e a empresa está entendendo. O Xandeco citou que a gente tem as dashboards todas abertas. Não teria como a gente ter um programa de partner se a gente não tivesse uma transparência em que as pessoas conseguissem acessar. Então, os números estão lá, as informações estão lá. Os colegas podem acessar essas informações, fazer provocações, fazer questionamentos e construir esse espaço, assim. Então, acho que é muito trazer para esse convite de eu quero que que o meu trabalho se encaixe na minha vida, né? Eu quero ter uma boa vida e que o meu trabalho seja uma parte dessa boa vida. Então, qual é a minha responsabilidade nisso também? Como que eu posso me adaptar e como que eu posso ajudar com que esse espaço se adapte também? Tá no nosso propósito lá, né? Um lugar onde as pessoas queiram estar. Então, faz total sentido. E tudo que tu falasse aí é questão da competência da Carol, né? Mesmo no Rio, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela sabe todos os detalhes da empresa. E a empresa segue batendo meta. Ou seja, tá tudo bem a Carol tá no Rio tomar o seu solzinho lá. Mas sabe que tanto da tua fala como da do João aqui, fica uma coisa assim, né? Pelo menos batendo na minha cabeça, é de ter as conversas, né? Ele fala da questão das conversas difíceis. Mas se tu não trouxesse isso, se tu não colocasse essa tua vontade, né? Dificilmente... Eu ia estar procurando outro lugar para trabalhar, provavelmente. Então... Por que não ter a conversa? É exatamente isso. Por que não construir esse espaço? Isso que eu digo, tem muito a ver com ser intraempreendedor. Poxa, eu gosto desse espaço. Eu já fiz aqui uma trajetória. Por que eu não tenho essa conversa ao invés de ir lá ficar fazendo entrevista em outras empresas, nos lugares? Exponho as minhas necessidades. Será que a gente não encontra o meio do caminho sem sacrificar a empresa, sem sacrificar a vida pessoal? Então, conversando, o combinado não sai caro. Ah, com certeza. Conversando a gente se entende. A importância, vou parafrasear ele, né? A importância de ter os diálogos difíceis. Verdade. Vou fazer minha última, depois passo para te fazer a tua última pergunta e a gente avança para os quadros. Pessoal, para quem está nos escutando e eventualmente passe por essa experiência que vocês passaram, falando de colaborador para colaborador, que dicas vocês dão para essa conversa? Não sei se na conversa já foi apresentado um instrumento contratual para vocês lerem e pensarem e depois voltarem para conversar. Não sei com que grau de formatação foi esse convite, né? Mas me parece que tem uma proximidade, uma intimidade aí que facilita bastante as coisas. Mas bem específico, assim, de colaborador para colaborador. Para quem nos escuta e lá no seu contexto, lá na sua organização, é convidado, né, a vir fazer parte, a tomar parte num processo assim. Né? Que dica vocês dão? Tipo assim, observa isso, pondera isso, leva em consideração isso, né? Vamos fazer bem nesse sentido, assim, a experiência de vocês, o que vocês compartilhariam com outros colaboradores que eventualmente lá nas suas vidas sejam surpreendidos ou não, né? Mas enfim, tenham acesso a receber esse tipo de convite, assim. O que a experiência de vocês está mostrando que o pessoal precisa ou poderia atentar? Eu acho que tem que olhar muito para as restrições que o contrato vai te trazer. Nós dois já assinamos o contrato, tá tudo certo. No sentido que, caso não dê certo alguma coisa, quais são as saídas, né? Eu acho que isso é importante, deixar quais são esses prazos, quais são esses períodos, quais os lugares que eu posso ir e não ir trabalhar, porque, na realidade, o que a gente fez ali, a gente pactou algumas coisas, né? Obviamente que a gente tem ali os direitos, mas também tem alguns deveres. Então, eu acho que o importante é isso. Olha, atentar para essas cláusulas do que prevê para o futuro, a um médio prazo, a um longo prazo, 5, 10 anos. Então, eu acho que seria isso aí o que mais me chamou a atenção e o que eu mais me ative na hora de discutir um pouquinho o contrato. Sem dúvidas, mostrar para um advogado. A gente precisa sempre, né, pensar em... Às vezes a gente pensa muito no início feliz, mas se eu precisar... E o término. Exato. Se eu precisar terminar isso aqui, encerrar, para que seja também tranquilo, né? Então, esse cuidado... Um cuidado que eu chamo a atenção eu estou me associando a outras pessoas e de uma forma... Tudo bem que a minha marca já está a Carol da Casarão, Xandeco da Casarão. Mas compartilhar valores com esses sócios, compartilhar posicionamentos. Então, se sentir seguro de estar se associando de uma forma mais... de uma forma maior
a essa marca. E qual é o tamanho do bolo? O que é o bolo? Porque se a gente está falando, o que é muito comum, tem muito contrato de partner que é um pedaço de nada. Então, olhar para isso. É só, só de efeito moral. É só Não, de tu efeito tinha dado moral. aquele- Salto de fé? Salto de... O salto de fé. Gente, e a minha dica é: trabalha pelo teu salário ali, né? Deixa crescer, de repente, ajuda, demonstra o teu interesse, mas dá uma olhada se esse contrato é bom para as duas partes. É o Né? momento. Se é o momento, se é interessante, ou se é realmente, não, eu quero apostar nesse negócio crescer, porque quando é ainda um salto de fé, tu vai investir muito, né, em algo que pode ou não dar certo, mas será que era exatamente naquele negócio que tu gostaria de investir? E com aquelas pessoas? Então, se questionar, assim, eu abriria uma empresa com essas pessoas, eu iniciaria esse modelo de negócio, é por aí. É nesse ramo que eu me vejo seguindo, construindo uma carreira. Exato. E não vai por ego. Não vai por ego. O ego muitas vezes, é um prega-peças, né? É um inimigo, assim. E, às vezes, é usado justamente para que a pessoa se deslumbre com aquilo e não olhe para o prático, para o concreto. E depois, no dia a dia, a gente sabe que o que põe comida na mesa é o concreto, é o prático. Não, de ego a gente não sobrevive. Então, fica atento se não é cilada, se é um bom negócio realmente. Muito bem, gurizada. Para ir fechando aqui, eu tenho 30 anos, né? 30 anos, 13 anos. E durante esse período todo aí, o que vocês abriram mão e que ninguém vê? Eu abri mão de muito tempo com a minha família. Isso eu mudei muito, mas no início da minha carreira, talvez dos primeiros 15, 20 anos, me dediquei em termos de horários, sem horário. E isso me fez muito mal. Se eu me reeduquei muito, eu tive que reaprender muito. O que me custou muito foi isso. Foi o tempo, talvez, com as pessoas que eu gosto muito. Pausa dramática. É a campeã de resposta para essa pergunta, Leandro. Ele faz tradicionalmente aqui, o mais frequente. O quanto que eu abri mão de vida pessoal para negócio. depositar aqui. Eu comecei a trabalhar no Casarão no dia 24 de fevereiro de 1997, no dia do meu aniversário. Comecei num dia, no outro ali pro Kiko, disse: tia, eu tenho uma namorada e alugou uma casa em Santa Catarina, eu preciso ir. Tirei 10 dias de férias no segundo dia. Só que depois daquelas férias, eu fui tirar férias novamente quando eu casei. 14 anos depois. E aí que eu fui tirar férias novamente. Quer dizer, antigamente a gente se orgulhava de dizer isso. Lá no Casarão nós tínhamos quem trabalha mais, né? E aí tu vai mudando, tu vai aprendendo e tu vai vendo que isso tem outras coisas que também são importantes. Hoje em dia é obrigada a tirar férias, tem planilha de Olha férias. aí. No ano anterior tem que dizer quando que vai tirar. Não é só no papel. Não é, isso não existe. Pois então, eu tô com dificuldade, assim, de dizer do que eu abri mão. Talvez não. Porque na hora que eu vejo que eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu digo, vamos conversar. Vai negociar, vai eu aqui, vou né? negociar, e aí eu não Que é me o core do sinto. negócio também, né? Tá dentro do core do negócio. Eu realmente não me sinto, assim. 17 anos depois, deu uma diferença na cultura da empresa, né? E de forma geral, assim, de outro... Não me sinto tendo, enfim, que abrir mão de algo que hoje eu me arrependa ou que tenha sido penoso. Não, sair do marketing ali, talvez isso. Eu abri mão dessa minha primeira carreira mais associada à comunicação, a marketing. Mas foi um processo tão natural e estou disposta a abrir mão também da área de pessoas e partir para outra. Eu acho que é muito por aí, saber que eu estou num ambiente seguro e que me permite errar, experimentar, testar cidades, né? Testar formas de trabalho. Isso para mim é muito valioso mesmo. Então, maravilha, Muito bem. maravilha. Vamos aos quadros? Vamos puxar então o primeiro deles. Vou deixar o pessoal pensando aqui, né? A gente tem um outdoor do empreendedor. Então a gente deixa para o nosso poderoso deixar uma mensagem para outros empreendedores, intraempreendedores, né? Que estão aí nos acompanhando. Mas eu vou deixar vocês pensando. Enquanto isso, nós vamos puxar o quê? O Gotas de Inspiração.
A inteligência emocional não é apenas um diferencial, é o catalisador do sucesso nos negócios. Uma voadora. Uma voadora de quem? De quem? Do Gary Vee. Vaynerchuk. Então vamos de novo aqui, né? A inteligência emocional não é apenas um diferencial, é o catalisador do sucesso nos negócios. Baita frase, pô, eu não assino embaixo, vou ser bem sério. Que vem do nosso... Vem do nosso... arroba leituras. Da nossa estante, um oferecimento de do Leituras de Negócios, por óbvio, né? Então, hoje a gente traz aqui um livro chamado 12,5, Potencializando os Ingredientes Emocionais Necessários para o Sucesso do Negócio. O Gary, ele escreve muito sobre coisas ligadas a marketing digital, storytelling, uma série de coisas. E esse livro, ele vai para um outro lado para falar sobre o papel da inteligência emocional nos negócios. E ele traz, então, 12 ingredientes e meio, né? Não vou nem dar spoiler sobre quais são. O meio é um trocadilho que ele faz sobre um que ele acha que é muito difícil e tal, tem toda uma construção. Mas para falar sobre o papel da inteligência emocional, e ele vai fazendo essa costura com o mundo das equipes, dos negócios, das organizações, do exercício da liderança e por aí vai, né? Então ele fala, ele traz exemplos e ele vai convidando a gente a implicitamente se autoavaliar sobre como a gente é em cada um desses aspectos, no sentido de que são potencializadores da inteligência emocional e a gente não circula com pessoas, né, e ambientes de pessoas e que depende de pessoas se a gente não tiver essas dimensões bem calibradas, né? Então é uma leitura bem interessante porque ele pega isso e ele converge também para o mundo dos negócios de forma geral. Muito bem, baita dica de livro da Alta Books, a primeira edição de 2022, tirinho curto, 200 páginas só. Agora, próximo feriadão vai ser 21. Isso. Feriadão dá. 4 dias. Enfim, 4 dias vai. É uma leiturinha gostosa de fazer, assim. Dá pra pegar um feriadão e... Muito bem, 12,5 do Gary Vee. Show de bola, pessoal. Deu tempo de pensar no outdoor. Quem quer puxar? Pausa dramática. Bem simples. Contextualiza melhor. 4x40. É verdade, né? Na Paulista. Bem raiz. Isso. Ou não, o pessoal mais digital aqui, será que não? O arroba de quem? Tá nas duas coisas, então. Eu gosto do outdoor físico. 40x4 na Avenida Paulista, Brasil inteiro, vendo a frase para impactar aí outros empreendedores. Eu vou usar uma frase que eu tenho um filho de 17 anos, que está no momento decisivo da vida, decidindo o que vai fazer, o que não vai fazer. E a gente conversa muito e eu digo, meu filho, a gente aprende na vida de duas maneiras, no amor e na dor. E o pai gosta que tu aprendas no amor. E eu faço isso, tento esse exercício diariamente com ele. Então isso é algo que eu levo sempre na minha vida, né? Ensinar no amor. E lá no Casarão também eu tenho esse cuidado de ensinar no amor. Muito bem. Olha, eu fiquei reflexiva com a tua pergunta sobre deixar, né, coisas. E aí eu acho que o que eu colocaria no outdoor é justamente que a gente possa ter um trabalho que caiba na nossa vida, que acrescente a nossa vida, mas que a nossa vida seja maior. Porque é aí que a gente vai fazer um excelente trabalho. A gente alimenta o nosso trabalho e faz ele melhor conforme a gente tem repertório, conforme a gente tem outros vínculos, conforme a gente circula, se expande, tira a cabeça, né? Levanta a cabeça e olha de uma forma mais ampla para as coisas. E eu vejo que isso é possível com uma vida rica, com uma vida de relações, com uma vida que te... Então, não te contenta, sabe? Acha teus caminhos, porque dá pra ter tudo. Dá pra ter. Vai conciliando, te coloca estrategicamente, faz teus pedidos, seja relevante, seja influente, que acontece. Muito bem, baita dica. Os arrobas, né, da empresa de vocês, quem ouviu aqui, quer fazer um contato. O meu arroba é @xandecoflores. Seguido eu estou postando algo ali sobre negócios, oportunidades, fazendo alguma reflexão sobre mercado, sobre determinadas situações. Então, convido a me seguirem ali. O meu é Carolina R. Brum. E tem muito livro, porque eu adoro ler ficção. Então, quem gosta de ler vai ver muito café, muito livro. Tem casarão, bastante casarão, trabalho, praia, viagem. É isso.
o arroba da empresa. Pois é. @Casarão Imóveis. Show de bola, então, pessoal. Vamos finalizando por aqui, então, mais uma edição do Café Empreendedor. Agradecer a presença de vocês aqui por compartilhar esse momento especial conosco aqui, o que em primeira mão. Primeira mão, já fica o convite para daqui a um tempo a gente fazer um parte 2, né? E ver como é que tá rodando. Eu acho que sempre o pessoal tá sempre interessado e precisando, né? Com certeza, sobre esse tipo de conteúdo. Muito bem, então, gurizada, vamos encerrando mais um Café Empreendedor. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultados. Chama no Instagram, no @Agência Arcona, e também falamos para VG Gestão de Resultados. Gestão inteligente, resultados consistentes. Segue no @VG Resultados. Muito bem, gurizada, deixar um abraço e até o próximo episódio do Café. Valeu!